Olá, queridos amigos, estamos de volta em mais um Viver Bem aqui, hoje com o nosso Saúde e Longevidade, que conta com a participação das enfermeiras Tatiana Matos, que é mestre em Diversidade e Inclusão Social, e também com a enfermeira Lissara Bassan, que é coordenadora de enfermagem lá do Hospital de Caridade São Francisco de Restinga Seca. Olha só, a gente conhecendo aí profissionais, não é, de todas as cidades aqui do Rio Grande do Sul, sabendo um pouquinho, né, das práticas destas profissionais aí nos mais diversos lugares. Então, em primeiro lugar, né, quero agradecer aí a presença conosco da Tatiana, da Lissara. Tudo bem, meninas? Tudo certo com vocês? Tudo bem. Tudo bem. Mais um dia aí de muito trabalho, certamente, não é? O nosso assunto hoje gira em torno dos principais cuidados com os pacientes acamados, não é? Temos falado bastante nesse assunto e trazendo aí aos nossos telespectadores as diversas práticas, informando também, não é, sobre os diversos hospitais aqui do Rio Grande do Sul e as suas peculiaridades. Então, eu gostaria que a enfermeira Lissara falasse um pouquinho, né, sobre o trabalho, né, teu trabalho aí, Lissara, no Hospital São Francisco, de como são as práticas de vocês, né? Tu coordenas e atuas aí juntamente, não é, com toda a equipe. Então, conta um pouquinho para a gente aí, né, do teu dia a dia. Eu sou coordenadora aqui do hospital, né? E como você falou, eu atuo diretamente na assistência com o pessoal da enfermagem aqui, né? Com os enfermeiros. Aqui nós temos umas rotinas, né? Que é a aplicação aos cuidados desses pacientes que estão acamados, né? Que a gente aplica a escala de Braden, né? Aos pacientes restritos ao leito, né? E acamados. A aplicação dessa escala se dá a cada 48 horas, né? Ou dependendo da gravidade do paciente, né? De como se apresenta essa lesão, né? Se está em grau 1, grau 2, grau 3 ou grau 4, né? Conforme a gravidade, então, tá? Nós temos alguns cuidados, então, que o enfermeiro, ele prescreve na sistematização da assistência de enfermagem, que é na SAI, tá? Cuidados como o relógio, a beira do leito, a mudança de decúbito, né, que a gente aderiu há pouco tempo aqui na nossa instituição, né, esse relógio, a gente vê que está funcionando super bem. Nós temos também o colchão piramidal que a gente utiliza, né, para evitar as lesões, os coxins também, que as áreas que se dá mais as lesões por pressão são as extremidades, né, a região mais ali do cóccix, do quadril, o calcâneo também, né? E a gente utiliza também o ácido graxo, essencial para evitar, né, para hidratar essa pele, para evitar abrir lesões. Bem, Tatiana, tem também aí uma larga experiência, né, no assunto e creio que essas lesões por pressão que para os nossos telespectadores aí, né, falando de uma forma mais simplificada, são aquelas lesões onde vão abrindo a pele, vai abrindo a pele e muitas vezes formam verdadeiras úlceras que de tão graves eu já vi pacientes assim que a gente enxerga lá a parte óssea, até quando essa úlcera, essa lesão se aprofunda. Então, esses cuidados, né, Lissara, de estar mudando o decúbito a cada 2 horas são fundamentais. E mesmo assim, não é, Tatiana, eu creio que é muito difícil ainda com todos os recursos que se tem, sejam em pequenos hospitais ou em grandes hospitais, não é? Então, fala um pouquinho assim também da tua experiência. Boa noite, né? Então, obrigada pelo convite. Realmente, hoje a gente fala lesões por pressão, né? A nova nomenclatura nos aboliu a úlcera, né? E a gente fala de lesão por pressão. E realmente tem vários fatores que influenciam, né, na desenvolver dessa lesão por pressão. E são, na realidade,
a própria quadro clínico do paciente, né? Então, auxilia no desenvolver dessa lesão por pressão. Embora a gente tenha todos esses cuidados, colchão piramidal, né, o coxim, o cuidado com a pele, a higiene da pele, né, a barreira protetora que a gente chama, então os ácidos graxos essenciais, a lesão ela pode se desenvolver igual, né, e ela realmente ela ataca, né, que a gente diz, as proeminências ósseas do paciente, né, e as extremidades do paciente, onde a gente tem que ter muito, muito, muito cuidado. Eu acho que todos os recursos, né, a escala de Braden, né, a Sara falou, e todos os recursos auxiliam muito. O nosso grande problema hoje na área da saúde é quando ela se desenvolve. E tuneliza, que a gente diz, né, doutora Eliane, que a gente chama que ela está tão profunda, ela está tunelizada, a gente chama. E daí é um problema de saúde, né? Daí é um problema para a instituição. A Sara falou que eles não têm muito recurso, né? Então deve ser difícil quando a gente tem esse tipo de pressão aí, né, Sara? Então, para usar. Aí a gente precisa de coberturas especiais, onde só esse manejo, mudança de decúbito, tudo isso auxilia, mas não é o suficiente para tratar, né? A gente precisa de coberturas especiais, né, para auxiliar ao fechamento dessa lesão. Daí complica muito. Por mais que a gente faça a boa higiene, a boa hidratação, faça essa mudança de decúbito de 2 em 2 horas, né? Então tenha todo esse cuidado de a gente não usar de uma cobertura especial para tratar essa ferida, né? Então a gente não consegue dar conta, né? Daí vem aquela gravidade, né? Então a lesão por pressão ela pode sim, né? Então agravar e prejudicar o paciente. Já vi pacientes morrerem em função da lesão por pressão, né? Então, por uma infecção, né? Então, uma sepse em função da lesão por pressão mesmo, né? Então, ela fica tão profunda e porta de entrada de germes, né? Exatamente, uma porta de entrada, né? E às vezes as pessoas, né, os familiares perguntam, mas como que aquilo aconteceu, né? Então, a compreensão desse processo é muito importante, né? Conforme tu estás falando aí, porque por mais que se faça, né? E aí acrescenta um pouquinho a questão, né, da minha área aí, né? As pessoas idosas, elas são as que têm mais doenças graves, não é? Em geral, câncer. A propensão para desencadear a lesão a pele, né? O turgor da pele já não é mais o mesmo, né? A pele do idoso é sensível, né? A nutrição às vezes já é ruim. A questão nutricional, a questão vascular, as comorbidades, né? Então, hipertensão, diabetes, então tudo agrega, né? E auxilia. Por muitas vezes a gente se sente culpado, né? Porque o paciente chega para nós com a pele íntegra e acaba desenvolvendo essa lesão por pressão. Por mais que a gente faça todos esses cuidados, né? Ele desenvolve igual. Então, muitas vezes eu costumava dizer para minha equipe: calma, gente, não é uma culpa que é só nossa da enfermagem, é questão do paciente também, né? Com certeza. Então, imagina se a gente não fizesse todos esses cuidados, o quanto, né, agravaria, ou então quantos outros lugares desenvolveria essa lesão por pressão, né? Então, muitas vezes, isso o familiar, às vezes o familiar, ou o próprio paciente, ou quem está do lado de fora, desconhece isso, né? E remete isso para uma culpa sempre da enfermagem, né? Da área da saúde. Que houve algum descuido, falta de atenção. Está cheio de ferida, né? Então, isso é uma coisa que... Por isso que eu acho que os programas são legais, assim. Então, quando fala vários assuntos que a parte do lado de fora não sabe, né? Não compreende. Gerenciamento, né, da equipe, não é tão fácil, né, Lissara, ser coordenadora, né? E ainda, pelo que tu me falou, é da assistência junto, então é muito mais difícil ainda. Então tu tem que gerenciar, né? Tem que fazer todo o gerenciamento da equipe, gerenciamento da unidade, ainda tem que estar na assistência, então isso não é fácil, né? Então é legal que daí o pessoal consegue ter essa noção um pouquinho, esse entendimento, né, do funcionamento de tudo. É muito fácil falar, né? Entrou e saiu de um jeito, mas por quê? O que aconteceu?
né? E isso é nos hospitais menores, com menos recursos, até os com muitos recursos. Mas, meninas, vou pedir licença um pouquinho para vocês. O pessoal aqui está me avisando que está no horário dos nossos comerciais aí, né? Os recadinhos aí dos nossos patrocinadores, apoiadores, mas nós já voltamos com vocês aí para dar continuidade a esse assunto. Estamos de volta e conversando com a enfermeira Tatiana Matos, a enfermeira Lissara Bassan, lá do Hospital de Caridade São Francisco em Restinga Seca, e nosso assunto vem sendo explicar aqui para a população mais leiga, né, os nossos telespectadores aqui, sobre os enfrentamentos, né, o dia a dia, as dificuldades que o pessoal da enfermagem, assim como os médicos, têm, né, diante dos pacientes acamados. E há pouco a enfermeira Lissara também comentou aí com a gente, né, sobre a questão, às vezes, das dietas. A enfermeira Tatiana falou das comorbidades, né, pacientes acamados e que têm outras doenças além daquela que os fez estar ali, né, doenças como diabetes, hipertensão, às vezes até cânceres, né? E eu gostaria, assim, que a enfermeira Lissara falasse um pouco sobre isso, explicando dessas dificuldades para a família, não é? Porque existe, falávamos aí da questão dos cuidados com a pele, das lesões por pressão, aquelas feridas que antigamente se chamavam úlceras, não é? E que isso depende muito dessas outras doenças estarem controladas. E eu lembrei que realmente a gente vê muito no leito, né? Tu estás lá cuidando, dando aquela dieta, né, certinha para diabetes e hipertensão, quando tu chega, o quarto tá cheio de coisinhas boas, né? Porque a família quer, de uma forma afetiva, agradar, não é? É uma forma assim de compensação, só que isso prejudica bastante o paciente. Então, né, Lissara, conta para nós como vocês administram isso aí, né? E as orientações que vocês dão para os familiares, não é? É bem difícil, sabe? Porque, tipo, o médico estipula uma dieta para determinada comorbidade que o paciente tem, né? E isso, a alimentação, a nutrição do paciente interfere muito, né, no fechamento dessa lesão, né, por pressão. Então, o que a gente tenta orientar? Porque muitas vezes a gente chega no leito e o paciente é diabético e está comendo uma bala ou um chocolate, ou está comendo um pão que não seja integral, né, que não seja a dieta do hospital, ou banana, alguma coisa mais calórica, assim. Biscoitinhos, né? Biscoitinho, né? Então, assim, é bem complicado. Um iogurte. Então, a gente tenta conversar com esse familiar, com esse paciente, explicar, né, que o tratamento depende também da nutrição, não somente da parte da enfermagem, mas que depende da parte dele também colaborar para os cuidados, né. E a gente acaba, assim, falando algumas coisas do que pode acontecer a mais se ele não se cuidar, né, para tentar ajudar esse paciente, né. Porque, infelizmente, não, como falou a Tatiana, né, não é somente os nossos cuidados da enfermagem, né? O paciente também é 50% da enfermagem, como eu digo, né? E 50% do paciente que cuidar. Então, assim, isso acaba interferindo bastante, né? A alimentação, a nutrição do paciente, né? No leito, fora do que o hospital oferece. Então, tem que cuidar muito, né? O que tu vai levar? Não vou dizer que tu não possa levar um outro alimento para o paciente de casa, mas tem que cuidar muito, né? Tem que cuidar o tipo de alimentação que você vai levar para o paciente, né? Um pão integral, uma bolacha, de repente, integral, se esse paciente é diabético, né? Para não interferir no nosso cuidado depois, né? Porque daí, como diz, a gente vai lá, coloca todas as coberturas possíveis e não dá resultado, né? E daí tem que ver o porquê disso, né? E muitas vezes está associado também à nutrição do paciente, né? É que eles acham que tem que ser quantidade, muitas vezes eles acham que a quantidade que o hospital dá é pouco. Né? Então, eles não observam, né? Não tem entendimento que é a qualidade do alimento, não é a quantidade do alimento. Sim, né? Então, isso é muito sério. Precisa ver, eu sei que é difícil, assim, né? As pessoas que nos ouvem aí, né? É difícil, às vezes, tu não fazer aquele agradinho,
né? Mas é muito importante que sejam cumpridas as determinações, né? Porque, como vocês disseram, não é, que não está sendo suficiente. Sim, existe o pessoal da nutrição, né? Que faz toda essa alimentação balanceada e qualquer coisa pode realmente desequilibrar isso aí, vem as consequências, né? Até porque o próprio diabético, né, que é o principal, eu creio aí, né, mas que tem mais tendência às lesões, mesmo não acamado, né, o diabético quando está com açúcar descontrolado aí, né, muito alto, começa a abrir a pele, ter lesões, ter necroses, principalmente, né, nas extremidades, os pés. Então imagina um paciente que já está acamado com outras coisas. Então, mesmo que as pessoas queiram dar alguma coisa, né, para aquele agradinho, né, para o paciente, aquela sensação de que o paciente está melhor alimentado, está recebendo uma coisa gostosa, né, que é uma compensação de fato, né, mas avisar, eu creio, a enfermagem, olha, posso dar isso, né, para que haja né, uma contrapartida, talvez, na própria alimentação prescrita, né, Lissara? A sistematização da assistência, ela tem um papel que é enganjar o paciente e o familiar no autocuidado, né? Então, 50% credencializaram, 50% é a nós, da enfermagem, 50% é o paciente, né? E quando o paciente ele descobre que ele tem hipertensão, que ele tem diabetes, é muito complicado que ele entenda que não é só a medicação, mas é um conjunto de ações, né, para o tratamento dele. Então, a nutrição entra junto, né, então a atividade física entra junto, que seja caminhar uma volta na quadra todos os dias, né, não precisa ir para academia, mas é um conjunto, não é só o remédio ele não faz milagre, e eles acham que o remédio faz milagre, não, tem a questão da dieta, é difícil hoje, ainda mais na conjuntura que a gente está hoje financeiramente, né, então é difícil, o pão está mais caro, ainda mais o integral, né, mas tem coisas que a gente pode fazer que amenizam, né, então é que nem tomar o remédio da pressão porque está com a pressão alta, mas não toma todos os dias, entende? Sim. Então ele não tem esse entendimento, então que ele pode agravar ainda mais, ele pode ter outras comorbidades que vem em conjunto, né, se tu não tiver um controle da tua hipertensão e da tua diabetes. Então, é muito difícil, eu bato no mesmo martelo com eles, que assim, eles não entendem que a oscilação dessa glicose, que a oscilação dessa hipertensão é o que faz mal para eles, né? Sim. Essa oscilação para cima, para baixo, né, é que descompensa ele metabolicamente. E aí leva ele até a poder ter a injúria renal, né? Então, aí ele fala, por que aconteceu isso? Não, por causa disso. Então, não é um conjunto de ações, né? Que o paciente tem que ter. Isso a gente ainda, além de estar na gerência, né, Lissara? Além de estar na assistência, a gente tem que estar na educação também, né? Porque é muito fácil, não é, Lissara, os familiares acusarem, né? Mas como que não cuidaram, né? É como tu disseste, né? Não estão dando comida para a pessoa, né? Estão deixando passar fome, não estão cuidando, por isso que deu lesão. Então, assim, a família, ela tem que estar engajada nisso e ela é tão responsável quanto, né, nesse caso, os profissionais que estão ali, né, fazendo seu trabalho. Bem, nosso programa já está quase chegando aí ao final, né? Eu vou deixar aí um espacinho ainda para os últimos comentários aí da nossa convidada Lissara, né? O que gostaria de acrescentar ainda, deixar teu recado aqui. Acrescentar, então, a gente pede para os familiares, né, que obedeçam a enfermagem, não é questão de obedecer, que escutem a enfermagem e quando tiver dúvida, qualquer dúvida, procure o pessoal da enfermagem, o pessoal da nutrição, acho que a maioria dos hospitais, eles têm a nutricionista, né, para orientar quanto a isso também, né, e eles só têm a ganhar quanto a isso, né. Verdade, a confiança é muito importante, né, no profissional. E eu sei que vocês fazem sempre o melhor. Se não fizessem com amor, não estariam nessa profissão, não é? Eu deixo para a Tatiana também aí, né, fazer seus últimos comentários. Vou só completar o que a Lissara falou, né? Então,
Eu acho que a enfermagem é uma equipe que está 24 horas com o paciente, né? Então, nada melhor do que qualquer dúvida, né? Não estou dizendo que não é para falar com o médico. Não, fale também com o médico. O médico também, o médico cobra de um lado, a família cobra de outro. Mas a gente está falando da parte que é assistência, né? Sim. Que é essa parte que a gente cuida, que é assistência, não é a doença em si. A gente cuida, a gente faz a assistência, né, ao paciente em relação aos sinais e sintomas que a doença causa para ele, né? Aplicar a medicação, que é o tratamento, é o que vem lá, que está na prescrição, mas essa parte de gerenciamento do cuidado, né? Então, é a sistematização da assistência, é implantar ações para cuidar desse paciente nesse momento da internação, para o que ele precisa, é nós, né? Então, a dúvida, né, que o familiar vai ter, a dúvida que o paciente vai ter, ele tem que tirar com a enfermagem, né? Então, o porquê das coisas, né? Então, a dúvida. E o nosso papel é fazer isso, né? É fazer assistência, é ajudar nessa educação, né? Então, se começar no hospital, nós estamos ganhando muito, né? Então, não deixa para procurar lá a rede básica, né? Porque ele vai ter aquele momento que ele sai do hospital, vai para casa, até que ele busca a rede, né? Sim. Tem um espaço de tempo, né? Então, se ele sair melhor informado, né? Melhor educado do hospital, isso melhora significativamente, né? No tratamento desse paciente. Então, a ideia é que a gente tem que trabalhar muito a prevenção, né? A ideia é não trazer de volta esse paciente do hospital, a não ser que ele necessite. Então, tem várias coisas que ele pode fazer em casa, mas precisa ter essa educação, né? Precisa ter essa informação também, que é nosso papel. Verdade. Bem, meninas, agora no encerramento eu quero agradecer ainda, né, ao nosso apoiador aí, né, que é o pessoal da CQC Química, que produz as toalhas higienizadoras PED. Muito obrigada aí pelo apoio, né? A gente, deixando aí uma dica, né? Nós usamos aqui essas toalhas higienizadoras, são os banhos, né? Sem água, como se diz, né? Mas tem um pouquinho de água, assim. Mas são toalhas higienizadoras que também desgerminam, não vou dizer 100%, claro, mas assim uma grande porcentagem, né, das bactérias da pele e que ajudam também a prevenir essas infecções, né, principalmente pelas portas de entrada aí dessas lesões. Então, muito obrigada, né, as toalhas higienizadoras PED aí são a nossa dica e um agradecimento a eles também por nos proporcionar esse espaço hoje aqui. Obrigada, meninas. E até breve, se Deus quiser aí, né, no nosso Viver Bem. Um abraço a todos aí. Viver Bem.